Exatamente, Daniel. E falando então sobre a importância desse colegiado que garante os direitos das crianças e dos adolescentes, repercutindo também esses casos que estamos acompanhando em todo o país, mas especialmente aqui no Rio Grande do Sul, para reforçar os canais de comunicação com o Conselho Tutelar. Do meu lado está a coordenadora do Conselho aqui em Cachoeira do Sul, Viviane Oliveira. Boa tarde, Viviane. Então, falar um pouquinho sobre o trabalho do Conselho aqui em Cachoeira, sobre os atendimentos e de que forma a comunidade pode contar com esse colegiado que é determinante aí na preservação e garantia dos direitos e segurança das crianças e dos adolescentes. Já começo te perguntando sobre quais são as formas de atuação do Conselho e como vocês têm operado aqui na cidade. Boa tarde. Então, o Conselho Tutelar, como tu disseste, é muito importante, sim, porque trabalhamos na proteção da criança e do adolescente, né? Responsabilizando, com certeza, pais e responsáveis, né? Muitas pessoas não sabem, mas o nosso trabalho é de grande valia, assim, na proteção dessas crianças. Nós trabalhamos sempre através de denúncia. Todas as denúncias são verificadas. Então, o Conselho Tutelar, ele atua sempre 2 conselheiras plantonistas, 24 horas. Falaste agora há pouco que o Conselho atua muito por meio das denúncias que recebe, averiguando, então, esses casos. Mas há também um trabalho de ofício, né, de vocês agirem procurando casos específicos, verificando locais onde existe possibilidade de risco. Agora, na época das inundações, vocês faziam vigílias, né, em pontos onde as famílias estavam abrigadas, em que tinham crianças também com os familiares. Isso também é uma prática do Conselho? Sim, sempre que a gente vai atender uma denúncia, constatada a situação de risco ou não, a gente faz os encaminhamentos para acompanhamento, né? E dali seguimos acompanhando. Se existe a necessidade desse acompanhamento se prolongar, isso vai acontecer, se não, não, né? É encaminhado para a rede de proteção, que é os CRAS, os CREAS, que é o que o município disponibiliza, né? O CAPES, Infanto Juvenil, então ali seguem os acompanhamentos. No caso da enchente, né, que a gente já sabia como é que estava a situação do município, é uma situação atípica, né? Então, sim, nós íamos diariamente nos abrigos fazer o acompanhamento e ali tinham, sim, crianças, né, em situação de vulnerabilidade e é onde o Conselho tem que atuar. Quanto tu me falaste das operações de fiscalização, sempre que solicitado pelo Ministério Público, né, ou pelo juiz, a gente faz operação em conjunta com a Brigada Militar e o município. A gente tem acompanhado pelo Estado alguns casos de violência que culminaram com morte, muito relacionado nos ambientes familiares. Existe uma limitação do Conselho nesse tipo de atuação? Como é que as famílias são acompanhadas? As crianças são ouvidas em casos como esse? Eu acho que isso é uma dúvida que grande parte da população tem. E sempre que se recebe alguma denúncia, a gente vai verificar. E realmente, assim, é muito difícil, porque a gente recebe muita denúncia assim, que não é verdadeira, né? Que muitas vezes, por problemas de separação de casal, eles querem usar o Conselho Tutelar na intriga ali do casal e deixando essa criança no meio. Muitas das vezes acontece isso, mas nós temos casos, sim, de crianças que são negligenciadas, agredidas, violentadas, né? E isso é muito sério, né? E nós, o Conselho Tutelar, quando a gente vê a situação que a gente consegue verificar que a criança está em risco ali, que chegamos e verificamos ali, constatamos a denúncia, a gente retira a criança do risco imediatamente, né? Claro, buscamos sempre por deixar na família, né? Mas, se for o caso, a gente acolhe no nosso lar aqui em Cachoeira. E aí faz a informação ao juiz. É onde inicia daí o acompanhamento. Nessa coleta de dados, né, como recentemente a gente acompanhou, muitas crianças têm procurado por si só a defesa, né? Parece que nem sempre elas são ouvidas. Existe essa dificuldade aí em dar crédito a menor. O Conselho abre essa porta para que essas crianças também relatem e tenham uma oportunidade de ser ouvidas, ou se considera sempre a palavra do pai, da mãe, do agente público, em detrimento da criança, por ela ser um menor?
Não, com certeza, especialmente o Conselho Tutelar que trabalha na proteção da criança e do adolescente, a gente sempre vai ouvir e dar crédito a essa criança e a esse adolescente, sempre, né? Claro que a gente sabe, muitas vezes, especialmente adolescentes, né? Que muitas vezes eles querem criar uma situação por rebeldia, por sair daquele núcleo, a gente já conhece, assim, né? Mas, assim, ó, principalmente criança, quando a criança vem pedir socorro, é porque ela está precisando de ajuda mesmo. Com a tua experiência como conselheira e conhecendo essa rede toda que se estrutura, né, para garantir esses direitos, a gente percebe que existe uma falha. Do contrário, não teríamos visto o que temos acompanhado aí de várias crianças, inclusive sendo mortas por familiares. Tu consegue, a partir do teu olhar, imaginar onde existe essa falha? Quanto aqui na nossa cidade, graças a Deus, eu acredito muito no nosso trabalho, eu acredito na nossa rede de proteção também. E claro que é difícil e que a gente sabe que tem crianças em situações difíceis, mas assim, ó, eu acho que a falha maior são nas famílias. Né? As famílias, elas mudaram o modelo, eu não sei nem te explicar o que está acontecendo na nossa sociedade, mas infelizmente eles não pensam em proteger seus filhos. Porque uma mãe e um pai, depois que resolve ter um filho, colocar uma criança no mundo, eles precisam entender da responsabilidade deles e eles não têm. Eles querem que o conselho tutelar e que o município, enfim, faça essa proteção por eles. Né? Então, aqui no nosso município, eu acredito, conforme eu disse, na rede, eu acredito no Conselho Tutelar, tanto que faço parte do Conselho Tutelar, eu acredito muito. E graças a Deus, embora tenhamos, sim, muitos problemas, a gente não negligencia. Né? Eu acredito que aqui esteja funcionando. Nesse caso que está aí na mídia, que a gente já, né, que está todo mundo falando, eu acredito que o Conselho Tutelar pecou, sim, porque houveram várias denúncias, né? Então, não é numa primeira denúncia quando tu não constata, mas tu tem que já ativar o sinal de alerta, né? E eu acredito, sim, infelizmente, e essa criança pagou caro por isso, né? Viviane, outro ponto que é muito delicado é a questão da frequência escolar. Como é que o Conselho tem acompanhado isso e como tem sido equacionada essa situação, principalmente depois desse desastre ambiental que a gente sofreu aí, em função das inundações, em que muitos ficaram impossibilitados de irem até a escola? Sim, é lei, né? A gente sabe que no Brasil é lei dos 4 aos 18 anos incompletos. Crianças e adolescentes têm que estar na escola. Né? Existe, sim, a negligência familiar, que nem eu te disse. Infelizmente, assim, eu gosto de frisar, assim, ó, porque o que é responsabilidade dos pais não adianta eu querer colocar para o município ou para o conselho tutelar. O que é minha responsabilidade de mandar meu filho para a escola, de acordar de manhã, de fazer o café dele, de dar o bom dia, de levar até a escola, de levar até o portão, de, sei lá, até o transporte, essa responsabilidade é minha. A criança não vai fazer sozinha, ela precisa contar com a família. E as famílias não querem desempenhar esse papel, a gente sabe que não. Quanto à responsabilidade do município, né, das escolas, quando a criança falta ali 5 dias consecutivos, né, ou começa a ter faltas intercaladas, cria uma ficha de infrequência, que é a chamada ficha FICAI. A escola comunica o conselho tutelar e nós vamos verificar, né, o motivo, o porquê que essa criança está evadida. Né? Sabe-se que é direito da criança estudar perto da escola, né? Mas muitas vezes os pais eles também não fazem a matrícula, a inscrição no período que é correto. Aí chega lá no início do ano e eles querem que a gente crie uma vaga que não existe. Né? Então, isso também é complicado. Então, é minha responsabilidade buscar, é minha responsabilidade procurar a escola para o meu filho, procurar o melhor para o meu filho. Se eu não conseguir, sim, aí a gente conta, né, com o conselho que faz os encaminhamentos. Primeiro conversamos com o município, com a SMED, né? Graças a Deus a gente tem assim uma abertura, eles nos atendem muito bem, a gente tenta organizar de forma que fique melhor para a criança e a família. E quando não tem jeito, a gente encaminha daí para a Defensoria Pública para que seja então por determinação judicial.
E com essa dificuldade aí dos acessos, como que está sendo mediado isso? Porque agora é mais um entrave, né? E não por necessariamente uma negligência das famílias, mas pela dificuldade imposta estruturalmente para chegar no colégio. E aí, como é que vocês têm atuado para tentar solucionar essa situação? Sempre que acontece, e agora especialmente, né, as famílias nos procuram, né? Não tivemos muitos casos, porque as famílias já conhecem os passos e vão direto no setor de transporte, que também auxilia e tenta, né, acertar da melhor forma possível para que essa criança retorne para a escola, porque é um direito dela, obrigação dos pais e obrigação do município também. Né? Se o município não consegue dar conta, da mesma forma, a gente encaminha para a Defensoria Pública, que daí é com o Judiciário, que vai determinar, porque é um direito da criança, obrigação dos pais e obrigação do município. Quais são os casos que mais o Conselho tem observado aqui em Cachoeira e que tem atuado mais fortemente? A infrequência escolar, com certeza. Viviane, para a gente encerrar esse papo, vamos dar o serviço, então, do Conselho, onde é a sede, como as pessoas podem acessar vocês e de que forma vocês podem auxiliar. Se tem um telefone, já disseste que é 24 horas esse atendimento, né? Portanto, em qualquer tempo, tem uma conselheira ali disposta e disponível para auxiliar em socorro a essas famílias. Vamos falar um pouquinho sobre como o pessoal pode acessar o Conselho Tutelar. Sim, o nosso Conselho Tutelar, ele funciona lá na Praça do Chateaudot, bem em frente ali à Igreja Matriz, então é um lugar bem conhecido, né? É fácil de encontrar. Ali na Praça de Táxi, tem os táxis na frente. O número de plantão do Conselho Tutelar é o 933 00 1383. No caso daí na sede, a gente tem um outro telefone que daí ele atende no mesmo horário de funcionamento da prefeitura, que é o 99642 9063. Esse telefone fica à disposição somente no horário da prefeitura. E o outro telefone, que é o de plantão, é 24 horas. Mas, claro, eu sempre reforço, gente, não consegui falar com a conselheira, o telefone não atendeu, estou com o número errado, não sei. Algum problema que dê de linha, liga para o 190. O 190 eles vai nos localizar e a gente vai atuar junto, com certeza, em qualquer tipo de denúncia. Tá certo. Então, muito obrigada, Viviane, que gentilmente atendeu o nosso convite aqui, trazendo esses detalhes, Daniel, sobre a atuação do Conselho Tutelar em Cachoeira do Sul. Fica, então, todas as informações aí para que as famílias, em eventual necessidade, entrem em contato com as conselheiras, destacando a importância desse colegiado, então, no atendimento tanto às famílias quanto, principalmente, ao seu propósito, que é a defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes.